O desenvolvimento do setor rural segue sendo a pauta por aqui. Em entrevista para o programa de hoje, os presidentes das instituições que compõem o Fórum de Desenvolvimento do Estado do Rio citam algumas das ferramentas já existentes e que podem ajudar os tomadores de decisão na formulação de políticas públicas para o setor. Uma delas é o Pronasolos. Além dessa iniciativa, os investimentos em tecnologia, inovação e no produtor rural são fundamentais para colocar o Rio de Janeiro no mapa do agro brasileiro. O Rio em Foco Especial, Agenda de Futuro, está no ar. O capítulo da Agenda de Futuro de hoje traz como entrevistada a chefe-geral da Embrapa Solos, Maria de Lourdes Mendonça Brefan. Olá, seja muito bem-vinda, Maria de Lourdes. Olá, Geisa. Obrigada pelo convite. A gente sempre começa a nossa Agenda de Futuro falando sobre o papel das instituições que têm assento aqui no Fórum de Desenvolvimento. A senhora pode contar um pouquinho sobre o papel e o trabalho da Embrapa Solos dentro do sistema Embrapa? Geisa, a Embrapa Solos é uma das unidades das mais antigas da Embrapa. A Embrapa foi criada em 1973 e a Embrapa Solos em 1975. Sempre aqui nesse lugar bucólico do Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, onde antes funcionou o Instituto de Química Agrícola. Então, aqui começou a Embrapa Solos como Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos do Brasil, né? Depois, esse escopo foi ampliado e nós viramos um Centro Nacional de Pesquisa de Solos, né? O CNPS, ou carinhosamente a Embrapa Solos, né? E com isso nós pesquisamos, além dos solos, todo o ambiente no seu entorno, a água, o ecossistema no entorno do solo, né? Então a Embrapa Solos tem 47 anos trabalhando no tema solos, desde os primeiros levantamentos de solos, porque conhecer o solo de um país é uma das coisas mais fundamentais para a tomada de decisão. Você sabe que nós hoje lideramos o programa Pronasolos, justamente porque existia esta lacuna, tanto em termos de organização dos dados de solo do Brasil, quanto da governança desses dados, né? E a ideia, esse país enorme, que é um grande produtor de alimentos, né, que é um player muito importante nesse mundo, na verdade, nós temos menos de 5% do nosso território em escalas menores, digamos, maiores que 1 para 100 mil, desculpa. Quanto menor o número, maior o detalhe, né? Então, ou seja, os Estados Unidos, que é nosso concorrente na balança comercial, ele conhece os seus solos numa escala de 1 para 20 mil, enquanto que aqui no Brasil, o país inteiro, o que você tem de melhor é 1 para 1 milhão. E em algumas áreas, 1 para 100 mil, 1 para 250 mil, né? Então, o Pronasolos, nós queremos mapear os solos brasileiros, além de outros objetivos, mas o principal é ter as informações de solos em escalas mais detalhadas para a tomada de decisão. E isso implica desde onde plantar e o quê, até a construção de uma estrada, de um aterro sanitário e outros temas. A senhora já citou um tema importantíssimo, que é o conhecimento sobre o solo, com a Embrapa está fazendo esse levantamento em nível nacional e também no estado do Rio de Janeiro. O que tem que estar na agenda e no radar dos deputados eleitos para esses próximos 4 anos? Olha, desde que você me convidou, eu fiz uma reflexão sobre esse tema. Eu considerei as condições específicas do Rio de Janeiro. Então, assim, quando a gente fala de agricultura, de agronegócio, você diz, mas o Rio de Janeiro é urbano, é 1% só que é do seu estado que é mais rural, né? Mas, assim, nós somos pequenos, mas tem que ser bons, né? Tem que ser coisas interessantes. Por quê? Porque aqui você tem 62,5 mil estabelecimentos rurais. Você tem uma população de 165 mil pessoas ocupadas com essa agricultura, certo? Agricultura, pecuária. Você tem, quer dizer, pode ser pequeno, mas aqui o que conta nessa agenda do Rio de Janeiro, eu acho que é ser diferente, é ser melhor no pouco que faz. Então, nós temos cana, mandioca, laranja, café, hortifruti, granjeiros, né? Mas, assim, nós temos uma diversidade de ambiente muito grande. Nós podemos ter uva, nós podemos ter
ter o lúpus para fazer a cerveja, nós acabamos de ter uma denominação de origem, né, para laranja de Tanguá e região, ou seja, a gente tem que agregar valor. Então, eu acho que o Rio de Janeiro ele tem que investir em produção sustentável, em produções integradas, por exemplo, lavoura, pecuária, né, com sistemas integrados, de baixa emissão de carbono, com rastreamento. Se vai plantar soja, que seja uma soja agroecológica, orgânica, ou que tenha um diferencial de mercado, porque nós não vamos competir com o Centro-Oeste, mas nós podemos fazer produtos diferenciados. Eu acho que a agregação de valor para o Rio de Janeiro é crucial. Outras coisas que eu pensei também, o Rio de Janeiro ele teve vários, digamos, temporadas, né, ou tempos de culturas diversas, do café, cana-de-açúcar, as pastagens. Então, a gente tem muitas áreas degradadas. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar também aí a importância de conhecer os solos, de conhecer que manejo é mais sustentável, em termos de fertilização, de correção, o que se pode fazer, porque esses solos, a gente tem uma variabilidade muito grande, né? Você vem lá da montanha, lá de Teresópolis, Petrópolis, até, se você fizer um corte até o mar, você tem uma variabilidade de solos enorme. Você pode encontrar praticamente as 13 classes de solo do Brasil no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, você tem variabilidade de solos e de clima para plantar muita coisa, embora em tamanhos pequenos, aí entra a diferenciação, eu reitero, de agregação de valor, de agroindústria ou de produtos diferenciados, como a laranja, o lúpus, o café de qualidade, né? Então, são coisas do radar do Rio de Janeiro. Um outro problema que eu acho que a gente tem que enfrentar, além da recuperação das áreas degradadas, também das zonas ripárias, né? Em torno dos rios, a recuperação disso, porque o Rio de Janeiro tem um grande potencial, que são serviços ecossistêmicos, tá? E os créditos de carbono que a gente pode conseguir. Então, assim, a recuperação dessas áreas ambiental, é um ambiental que vai servir tanto para crédito de carbono e outros serviços ecossistêmicos que o Rio de Janeiro pode. Por exemplo, a gente tinha que desenvolver um programa para turismo rural nessas pequenas fazendas. Então, o potencial do Rio de Janeiro está não só na área pequena, mas nos pequenos produtores. É a agricultura familiar que predomina aqui no Rio de Janeiro. Então, ela tem que trazer esse olhar diferenciado, ligar o urbano com o rural, trazer o ecoturismo, trazer os serviços ambientais, a produção de água limpa para as cidades, né? Nós sabemos que, a exemplo de Minas Gerais, e o Rio também já participa, nós temos equipe trabalhando ali em Guapimirim e outros, com serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, né? E, assim, para finalizar, eu acho, finalizar já, eu não sei se você vai fazer outras perguntas, mas eu acho que o Rio de Janeiro, o que eu poderia dizer para os nossos deputados, é que a gente precisa de um planejamento estratégico da agricultura e pecuária do Rio de Janeiro, sabe? A gestão disso. Nós temos muitas instituições, como poucos estados têm, universidades, institutos, 3 unidades da Embrapa. Então, a gente tinha que unir essas forças para ter realmente um plano de trabalho para os próximos 4 anos, de quem quer que venha a assumir, para o desenvolvimento desse setor rural, que é muito próximo do urbano, você não pode desvincular uma coisa do outro no Rio de Janeiro. E, além disso, a gente tem portos, a gente tem um mercado consumidor de primeira linha que exige produtos sustentáveis. Aqui não adianta produzir muito, tem que produzir bom, sustentável, rastreado, que chega nesse consumidor de primeira linha e muito exigente. Então, é por aí. Cabe também os hubs de inovação, como para os fertilizantes, que eu acho que o Rio de Janeiro está muito engajado em ter esse centro de excelência de fertilizantes. A Embrapa Solo está participando disso, mas é uma coisa que o Rio de Janeiro tem que assumir. Vamos ver se os novos eleitos tocarão à frente esses projetos. Eu deixaria que, quando eles assumissem, meu conselho é que fizessem seminários técnicos, pode ser na Alerj ou como você entender, que a gente definisse um plano para os próximos 4 anos sério
visando o desenvolvimento do setor agropecuário do Rio de Janeiro. E aí, falando especificamente do trabalho da Embrapa Solos, como que a Embrapa Solos pode participar do desenho dessa agenda e desse planejamento, né, para o desenvolvimento nos próximos 4 anos? Então, desde já, nós já estamos participando, né, dos fóruns da Alerj. Eu acho que esse é um espaço muito importante, porque não adianta pregar para o padre, né? Você tem que pregar para os leigos. Então, assim, dizendo no sentido de agropecuária e de outros trabalhos de inovação, de pesquisa, eu acho que a Embrapa Solos está à disposição para participar dessas discussões, dessa construção de um plano de trabalho. Eu acho, Geisa, sinceramente, que se você quer fazer um governo sério, quer desenvolver realmente esse 1% da nossa pequena agricultura, mas de grande valor, a gente teria que fazer planejamento, ouvir esses produtores, né? Ouvir a pesquisa, juntar essas coisas e fazer realmente uma gestão, um plano de trabalho que seja com um comitê gestor e que a gente possa ir desenvolvendo. Eu acho que não faltam recursos, não faltam cabeças, não falta conhecimento, falta uma gestão, né, uma governança desse tema junto aos parlamentares, sabe? E eu tenho certeza que o que você já vem trazendo à frente, né, dos temas da Alerj, esse seria esse ponto focal onde a gente poderia trabalhar. E a Embrapa Solos fica à disposição desde agora para ajudar a construir esse plano. É de verdade. E pensando nesse papel, no trabalho já desenvolvido, na participação da Embrapa no Fórum de Desenvolvimento, qual a importância, né, desse departamento aqui da Assembleia Legislativa, que é o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio, e de vocês participarem dessas discussões e debates? Então, eu me coloquei à disposição, acho que eu participo de 2 fóruns, né, o de desenvolvimento sustentável e de governança. Alguns temas fogem um pouco da nossa área, mas a gente escuta, né, dá palpite. E tem outros pesquisadores aqui da Embrapa Solos que eu também indiquei, porque eu acho que é essencial, é crucial. A gente trabalha muito com políticas públicas. Pronasolos é uma política pública, né, que é o Programa Nacional de Solos Brasileiros. A Rede Fértil Brasil também, que a gente está retomando depois aí de 10 anos, com o projeto do MCTI, né, o FINEP, ambos Pronasolos e Rede Fértil Brasil. Nós também trabalhamos com apoio do Ministério da Agricultura na questão de indicadores agroambientais, né, que vão subsidiar as questões junto à OCDE. Então, assim, a Embrapa Solos trabalha com muitos temas relevantes para as câmaras temáticas da Alerj, e eu acho que é muito importante, por isso a gente colocou todo o nosso pessoal participando, porque é essa interlocução entre a ciência e os tomadores de decisão que pode fazer realmente a diferença no agro do estado do Rio de Janeiro. Olha que eu já trabalhei em estados do Mato Piba, que são grandes produtores de agro, mas eu acho que o interesse, o que o Rio de Janeiro tem em termos de tecnologia, de instituição, de parque tecnológico, é pulsante, é animador para que a gente tenha um plano de trabalho, uma gestão da agropecuária fluminense, né? Realmente, eu gostaria muito que os parlamentares pudessem se engajar e contar com as instituições para esse design. Maria de Lourdes, muito obrigada por ter aberto um espaço na sua agenda para desenhar conosco essa agenda de futuro. Eu que agradeço, estamos à disposição. O que nós queremos é ajudar, né, a construir essa agricultura. Eu sou muito contente com os resultados que a gente vem obtendo e eu gostaria muito que o Rio também investisse no Pronasolos Rio de Janeiro, né, porque é a base para o conhecimento, inclusive, do carbono para o mercado. Nos
próximos 4 anos, o desafio do Estado do Rio é estar no mapa do agro brasileiro. Em entrevista para o Agenda de Futuro 2023 de hoje, a chefe-geral da Embrapa Agroindústria de Alimentos, Edna Maria Moraes Oliveira, fala sobre o papel da instituição na melhoria da qualidade de vida e renda dos produtores fluminenses. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês para essa conversa aí sobre o Fórum de Desenvolvimento, né? Edna, conta pra gente qual a atuação e o foco de trabalho da Embrapa Agroindústria de Alimentos. Então, nossa unidade, juntamente com as outras unidades do Rio de Janeiro, a gente tem um papel assim relacionado com a agricultura, né? Que no futuro vai ultrapassar muito substancialmente aquele tradicional, né, que vem sendo observado, né, e vai exigir realmente um esforço das unidades, das instituições de pesquisa, um esforço conjunto, tanto do setor público e privado, por conta da situação atual que a gente tem vivido, né. Porque, Geis, a agricultura, além de ser causa, ela também vai exercer um papel preponderante e que está cada vez mais crescendo na solução de numerosos problemas também ambientais, tais como a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, o enriquecimento da biodiversidade, né, e o sequestro de carbono da atmosfera. Além de tudo isso, né, a gente tem uma multifuncionalidade, né, a agricultura desempenhará um papel cada vez mais estratégico na economia brasileira em função das suas possibilidades de aplicação no fornecimento de serviços ambientais e ecossistêmicos, na produção de biomassa e de biomateriais, além da criação de biofábricas para a produção de insumos biológicos e que também vão estar muito relacionados com a nutrição da população. E aí a gente faz um nexo, né, com alimentos, nutrição e saúde, e também na incorporação e alinhamento, né, com aspectos de cultura, tradição, gastronomia, turismos, né, turismos gastronômicos, né, em diferentes regiões do Brasil. Além de tudo isso, né, o nosso forte, né, no tocante à pesquisa, esse ambiente de negócio que a gente tem que estar muito focado, né, essas parcerias públicos-privadas, né, impõe uma preocupação constante no sentido de assegurar o atendimento às exigências cada vez mais, assim, cada vez maiores, né, quanto à qualidade do que é ofertado para o consumidor, né? Então, a gente considera fortemente essa responsabilidade social, e os aspectos ambientais estão muito atrelados a isso, né, que estão relacionados com a sustentabilidade dos sistemas de produção. Além de tudo isso, né, é também preciso considerar a necessidade de estar antenado, né, aos atributos relacionados com a agregação de valor, nos aspectos tanto nutricionais quanto associados à saúde, uma vez que esses atributos, né, sensoriais e relacionados à saúde, eles têm se tornado fatores diretamente relacionados à decisão de adquirir ou não esses produtos para o consumo. E aí a gente faz uma correlação com o atual empoderamento do consumidor, né? Isso é muito forte e está sempre muito presente nas nossas estratégias, nas nossas programações de pesquisa, né? Porque o consumidor tem assumido esse papel, né? De preponderante, né, na incorporação de inovações nas cadeias alimentares. Então, ele tem esse papel, ele é demandante das inovações, e a sua importância deve crescer ainda mais, né? E um aspecto que a gente deve tomar em consideração é da qualidade, né, que representa um valor, né, eles têm esse conhecimento do valor que é agregado a esses produtos, e eles já têm essa percepção desse valor agregado, né? Então, tanto dos produtos quanto dos serviços, o consumidor está cada vez mais consciente dessa valoração, né, dessa agregação de valor aos produtos e aos serviços que são direcionados ao consumidor. Então, nesse contexto geral, o que a gente tem visto é que
o consumidor é o nosso demandante, então a gente tem que estar focado, nosso foco maior é no consumidor. No estado do Rio de Janeiro, nós temos 3 sedes da Embrapa. A Embrapa é Agrobiologia, a Agroindústria de Alimentos e a Solos. E essa junção, né, essa possibilidade de ter 3 unidades aqui no estado gera um potencial muito grande. Especificamente, como a Agroindústria de Alimentos, do qual você é responsável, se relaciona com essas outras 2 sedes e como ela também pode trabalhar mais proximamente da agroindústria aqui do estado do Rio de Janeiro, né? A gente vem trabalhando muito em conjunto, né? A gente percebe que esse mito de que o estado do Rio de Janeiro, ele não está no mapa do agro do Brasil, né, no agro brasileiro, isso é um mito, porque nós temos várias ações e a gente, exatamente para fortalecer e desmistificar essa situação, essa condição do estado do Rio, é que as unidades do Rio de Janeiro estão, desde as gestões passadas, que eram 3 chefes gerais, né, as meninas do Rio, desde a gestão passada, e hoje nós também continuamos com 3 chefes mulheres, a gente tem se unido para ter cada vez mais ações em conjunto. Não só as Embrapas, mas também com um esforço conjunto no estado do Rio de Janeiro com diferentes instituições, por exemplo, o próprio Ministério da Agricultura, né, que tem a sua delegacia aqui no Rio de Janeiro, a Pesagro, a Emater do Rio, o próprio Sebrae, as universidades, os institutos federais, né, do Rio de Janeiro e todas as cadeias produtivas que a gente tem no nosso estado, né? E também a gente tem algumas ações assim que já estão em andamento e outras que têm um potencial enorme de estar acontecendo. Só para exemplificar, a gente recebeu recentemente, né, a aprovação para o depósito de identificação geográfica das cadeias produtivas fluminense. Uma delas, por exemplo, é a 100ª indicação geográfica, a IG, né, que foi reconhecida pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o NPI, que é esse órgão vinculado ao Ministério da Economia, e esse IG foi das laranjas da espécie Citrus sinensis, da variedade seleta, estou aqui com esses dados bonitinhos, da variedade seleta, Natal folha murcha e Natal comum. Essas laranjas, elas são produzidas, né, nos limites dos municípios de Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito e Araruama, e numa área total de cerca de 8.525 quilômetros quadrados, né? E tudo no estado do Rio de Janeiro. Então, essa é uma ação conjunta das unidades, mas não só das unidades da Embrapa, mas também de outras instituições que estão ligadas ao agro, à agroindustrialização. E nós temos outras iniciativas, né, na região dos lagos também, outras iniciativas para a identificação geográfica também das palmeiras de Jussara. Então, a gente tem reforçado essa atuação conjunta para, de fato, colocar o estado do Rio de Janeiro no lugar que ele é merecido, né? No mapa do agro do Brasil. Agenda para os próximos 4 anos, o que não pode estar de fora, né, do olhar dos parlamentares que vão assumir o mandato a partir do ano que vem? Então, a gente andou discutindo sobre esse assunto para os próximos anos, né? O que a gente tem que intensificar no nosso estado, por exemplo. A gente deve estar focado na inclusão produtiva com agregação de valor, né? Com soluções tecnológicas de apoio a políticas públicas, né, que vão promover o crescimento, o desenvolvimento tecnológico, econômico e social, né? Muito do social também, dos produtores, o pequeno, o médio, e não deixando de fora o grande produtor, mas a nossa base realmente nosso foco é o pequeno, médio produtor, né? Gerando aumento da capacidade produtiva, melhoria de renda, qualidade de vida para o produtor. Então, a gente deve intensificar ações de parceria mesmo, em projetos de inovação, com esses atores, todos esses players, né, que a gente até já comentou, essas instituições, Pesagro, Emater, universidades, institutos federais, a próprio MAPA, né, a Secretaria de Defesa Agropecuária, as nossas secretarias aqui, superintendências aqui do MAPA, no estado do Rio de Janeiro, e as secretarias, né, dos diferentes municípios,
não só de todas as regiões do nosso estado, a região serrana, o sul fluminense, a região dos lagos. A gente precisa realmente estar com essas ações, com esses parceiros, projetos de inovação aberta, que aí une, né, a atuação, parcerias público-privado. Inovação aberta é uma possibilidade de você trazer esses produtores, essas associações, esses empresários, essas agroindústrias, pequenas agroindústrias, para a gente desenvolver projetos mesmo de inovação, para a gente, né, aliado à ciência, tecnologia, e entregar ativos, né, que vão atender ao mercado consumidor. Então, o nosso foco, né, da Embrapa, tanto as outras instituições que trabalham com pesquisa, é pesquisa orientada por missão. Né? A gente tem a missão de atender à sociedade. E nesse ponto é muito importante que os nossos legisladores, o parlamento, conheça a Embrapa. De que forma a Embrapa pode atuar, né, nessa parceria e oferecendo também o conhecimento dos seus pesquisadores para esse desenvolvimento e essa agregação de valor na produção dos nossos pequenos e médios produtores? Então, a gente entende que a gente precisa se aproximar cada vez mais, né, do pequeno, do médio produtor. Então, uma das formas que nós já até já tivemos uma conversa, né, algumas conversas prévias com esses atores, né, que a gente mencionou, é da gente mapear as ações que já estão em andamento, né, e promover essas ações junto aos parceiros, né, promover através de encontros, né, com produtores, com empresários, agroindustriais, para identificação também de demandas, né, e priorização de ações para o desenvolvimento do agrofluminense. Nós temos na região serrana, ali em Nova Friburgo, um núcleo de pesquisa e transferência e inovação, né, o NPTI. Mas o que a gente está pensando é de intensificar, né, expandir, né, esses núcleos, pensando em outros núcleos nas diferentes regiões do estado, né, que vai ser uma forma de aproximar, de estar mais próximo mesmo e ser um elo para um melhor diálogo entre a Embrapa, os parceiros e o setor produtivo. E aí, com isso, a gente vai intensificar e também otimizar, né, essas parcerias, promovendo o desenvolvimento do setor do agro, né, junto a esses pequenos e médios produtores, principalmente. E, na sua opinião, qual a importância da Embrapa Agroindústria de Alimentos participar e atuar como um dos integrantes do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico aqui da Assembleia Legislativa? Olha, Geisa, particularmente eu acho fundamental, né? E eu acho que esse tipo de fórum, né, que tem esse espaço, né, para apresentarmos ideias, sugestões, né, direcionamentos, eu acho fundamental e parabenizo novamente. Eu acho que a gente já teve a oportunidade de ter conversas e de encontros, e realmente esse fórum é muito importante, eu acho fundamental. Não só para a Embrapa Agroindústria de Alimentos, mas como a Embrapa Agrobiologia, a Embrapa Solos e as outras unidades da Embrapa como um todo, porque nós somos, né, uma empresa só com vários temas, né? Cada unidade tem a sua temática, mas o que nós temos como missão comum é levar comida para a mesa do brasileiro, comida nutritiva, segura, né, e com abundância, né, a auxiliar na questão da redução da fome, redução do desperdício, enfim, levar nutrição, saúde e alimentação para toda a sociedade. E eu acho que, assim, a gente precisa, de novo, né, fortalecer essas ações em conjunto, Embrapa e todos os players que a gente já comentou, para realmente desmistificar essa situação do Rio de Janeiro no mapa agro brasileiro. O Rio de Janeiro é o segundo maior mercado consumidor do país, e a gente realmente precisa unir esforços com todos esses parceiros e colaboradores, né, comunicando melhor as iniciativas e atividades do setor agroindustrial de alimentos do estado do Rio de Janeiro. E, além disso, o fórum possibilita também que as demandas
de oportunidades e desafios sejam priorizadas, né? E dessa forma serem atendidas com maior celeridade. Acho que esse é um ponto-chave, né? A questão da identificação, da priorização e da celeridade na entrega de soluções, né? De práticas, de soluções para o produtor e que no final vai chegar na mesa do consumidor. Eu queria que a senhora explicasse como é que funciona essa questão do direcionamento das pesquisas e dessa inovação que pode ser feita, né? A gente falou muito aqui de parcerias público-privadas, mas, assim, por exemplo, os deputados federais, a bancada federal do Estado do Rio de Janeiro tem um papel também de direcionar recursos que podem ser utilizados e aplicados nesse desenvolvimento, né, das culturas locais, de uma melhoria na qualidade, principalmente na produtividade, né, dessas pequenas propriedades. Como é que funciona essa dinâmica e como justamente quais são as possibilidades, né, que existem de direcionamento de recursos para que a Embrapa possa ter a sua atuação no nosso território? Existe essa questão de projetos de inovação aberta, como com a parceria público-privada, né, de pequenas empresas, médias também, e cooperativas relativas a produtores de base familiar. Então, existe todo um programa, né, de incentivo a essa questão da inovação aberta com parceiros do setor privado. Com relação aos parlamentares que têm essa possibilidade, né, de estar fomentando pesquisas direcionadas ao desenvolvimento do agro fluminense, nós temos a possibilidade, através de emendas parlamentares, de incorporar em plano de trabalho, né, orientado, todo justificado, todo acertado, conversado com a equipe de técnicos, de pesquisadores, junto ao assessor, né, ao parlamentar, e a gente tem uma negociação desse plano de trabalho e a gente coloca em ação através de TEDs, que são administradas, né, o recurso é administrado por fundações. Enfim, existe todo um procedimento, né, uma documentação necessária, e isso tudo a gente tem todo umas normas, né, um passo a passo de tudo como funciona. Então, tranquilo, se tiver interesse de fato, né, as parcerias sendo formalizadas, o plano de trabalho sendo adequado, sendo aprovado, a gente tem as formas de regularizar, né, de formalizar essas parcerias e esse compromisso, tanto com o parceiro privado, quanto com os parlamentares, né, através das emendas, e a gente tem toda a documentação para colocar essa parceria registrada, com contrato, tudo certinho. Nós temos o setor, né, a nossa área de negócios, que cuida de toda essa parte desses planos de trabalho para executar as pesquisas que vão fomentar aí o nosso agro. A senhora citou a questão, por exemplo, das laranjas de Tanguá, né, que são a nossa 100ª IG do país, e tem esse destaque aqui no nosso território fluminense. A despeito das pequenas propriedades, uma produção mais de base familiar, o Estado do Rio de Janeiro tem esse capital, essa possibilidade, né, de investir em uma produção mais especial, com um valor agregado maior e, principalmente, para um público que tem recurso, né, que é o segundo mercado consumidor, maior mercado consumidor do país. Como que a gente pode, na verdade, atuar mais proximamente, justamente para fomentar o desejo nesse produtor, né, de estar mais próximo das possibilidades de investimento e de aumento da produção e de melhoria também da capacidade produtiva dele? Então, a gente, como eu falei, do IG das laranjas da região de Tanguá, a gente já está com algumas outras iniciativas, né, que a gente pode destacar aqui, como, por exemplo, o extrativismo do açaí da palmeira de Jussara, do palmito de Pupunha, do café de qualidade e a cadeia produtiva do leite e derivados das regiões sul-fluminense, norte e noroeste do estado também. A cadeia produtiva de hortaliças e as cadeias produtivas emergentes, como a do lúpulo e da uva, né, da vitivinicultura da região serrana. Então, são vários
setores, né, que a gente já vem atuando. Então, novamente, eu acho que a gente pode organizar, né, as unidades junto com o Fórum de Desenvolvimento, aí já fica aí o convite para a gente organizar um encontro, um workshop, um seminário, para a gente colocar essas possibilidades em diferentes momentos. Por exemplo, vamos falar com os produtores da região sul-fluminense, da região norte-fluminense, da região dos lagos, da região serrana. Das diferentes regiões do estado, a gente promover esses encontros. E aí as possibilidades de atuação, né, de agregação de valor ao negócio desses pequenos e médios produtores. Edna, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, compondo essa agenda do futuro e essa agenda para ser desdobrada nos próximos 4 anos. Tá ótimo, eu que agradeço a oportunidade. De novo, fica aí o convite para a gente conversar, né? Continuar essa conversa para a gente conseguir organizar esses encontros e promover, de fato, o agro fluminense. Um conjunto de medidas foram apresentadas pelo presidente da Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do Rio de Janeiro, Rodolfo Tavares, para o Agenda de Futuro de hoje. São elas: melhoria da infraestrutura do setor agrícola, extensão rural, assistência técnica e crédito rural. Segundo Tavares, para que essas pautas avancem é necessária uma ação conjunta entre poder público, sociedade e produtor rural. E pensando no desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e toda essa contribuição que a agricultura presta ao Estado, qual deve ser a agenda e o que não pode ficar de fora do radar dos deputados eleitos nos próximos 4 anos? Geida, eu preciso primeiro fazer uma observação que muitos técnicos, graças a Deus, muitos pesquisadores, tanto da Emater quanto da Pesagro, das universidades, da academia de maneira geral, têm suas maneiras de pensar, têm suas teses, têm muitas vezes até projetos, né? Então, eu quero deixar claro que a nossa opinião não obrigatoriamente coincide com o nosso pessoal técnico, nem mesmo com o pessoal técnico externo dessas instituições que eu citei. Na nossa opinião, Geisa, é preciso que nós tenhamos uma ação conjunta do poder público com a sociedade civil, com as instituições e com os produtores rurais, partindo de uma premissa básica que o produtor rural é um empresário como outro qualquer, né? Que ao longo do tempo da sua experiência empresarial, no caso nas propriedades rurais, sejam sítios, chácaras, fazendas, pequenas, médias, grandes, ao longo do tempo esse produtor vai adquirindo uma experiência, vai estabelecendo uma forma de produção e de comercialização dos seus produtos. E eu creio que seja fundamental que nós tenhamos uma ação primeiro voltada para a infraestrutura do setor agrícola no estado do Rio de Janeiro, né? Que é basicamente a manutenção de estradas vicinais, das próprias estradas estaduais, né? E uma outra ferramenta para o desenvolvimento do nosso setor é a nossa Secretaria de Agricultura e as empresas coligadas. O produtor rural não pode prescindir. Eu começo da segurança alimentar da população, que é a defesa sanitária, né? Nós temos algumas dificuldades, tanto no campo legislativo quanto no campo operacional, que precisam ser superadas. Nós estamos nos esforçando constantemente para que esses gargalos sejam removidos, e aos poucos estão sendo, né? Mas é preciso que essas estruturas sejam reforçadas
e possam, de fato, ter um papel eficaz na garantia dos produtos que são distribuídos aos consumidores, à população do Estado. Um outro ponto muito importante é a extensão rural e assistência técnica, né, que é feita pela Emater, com uma experiência vastíssima, com um quadro de pesquisadores e funcionários muito experientes, né, e que o Senar, complementarmente, também faz esse trabalho, que é proporcionar ao produtor rural um programa de assistência técnica e gerencial que permita a esse produtor visualizar um projeto que lhe garanta uma certa segurança e previsibilidade para que ele possa melhorar as condições de produção na sua propriedade rural, aumentando tanto a produtividade quanto, muitas vezes, a própria produção propriamente dita. Para isso acontecer, é preciso também o suporte da pesquisa, que é o trabalho da Pesagro, né? Testando e comprovando sementes, outras formas de manejo, enfim, fazendo com que a pesquisa possa superar algumas dúvidas que possam surgir na execução desse projeto. E aí nós temos um outro ponto extremamente importante dele, que é o crédito rural, né? Depois de confirmado pela pesquisa a assertividade de um determinado projeto, né, e convencidas as partes, tanto o produtor rural, que é quem executa e quem assume a responsabilidade pela viabilidade daquele projeto, quanto aos técnicos que vão permanecer assistindo esse produtor durante a realização desse projeto. Então, o crédito rural, muitas vezes, na maioria das vezes, eu diria, pode acelerar a execução desse projeto, pode acelerar a realização desse projeto, sempre tendo em vista a liquidez, né, a possibilidade de solver esses compromissos através do aumento da produção gerado ou da melhoria da produtividade. Então, Geisa, é um conjunto de itens que nós já estamos enfrentando nessa atual legislatura. Graças a Deus, nos últimos 2 anos, pelo menos, nós conseguimos destravar uma série de problemas que nós tínhamos no estado do Rio de Janeiro. E o exemplo mais significativo dessas conquistas, que é a parceria nossa, produtores rurais, com a nossa LERJ, foi a questão da tributação da energia elétrica rural. Nós tínhamos uma diferença competitiva gravíssima com relação aos demais estados da região sudeste, uma vez que nós pagávamos 32% de ICMS sobre a tarifa da energia rural, na maioria dos casos dos produtores. E os outros estados da nossa região, quase todos eles, Minas, Espírito Santo e São Paulo, tinham alíquota zero de ICMS da energia rural. Através do nosso presidente da LERJ, que foi o autor desse projeto, nós conseguimos, por unanimidade, e isso é, para nós, muito significativo, porque é a prova do interesse do Parlamento Fluminense com as questões do agronegócio, nós conseguimos, por unanimidade, reverter essa situação e zerar o ICMS da energia elétrica. Afora isso, temos conquistado
muita atenção com o interior com relação a essa questão da infraestrutura, das estradas vicinais e das estradas estaduais. Eu sou testemunha disso, eu ando nesse estado permanentemente, e hoje é difícil você percorrer alguns quilômetros no estado do Rio que não veja, que não constate, através dos parecigas, né, a execução de obras de recapeamento, de manutenção dessas estradas vicinais. E quanto, finalmente, ao crédito rural, se constata já a essa altura do ano um aumento de mais de 40% da aplicação de crédito rural no Estado, comparado com o ano safra anterior, o ano safra de 21, 22, né? Nós temos um aumento de aplicação de crédito rural muito significativo. E de que maneira a FAERJ pode atuar e pode participar desse desenho, né, e da execução dessa agenda proposta e que tem tantos pontos importantes que vão desde a infraestrutura até a tributação, enfim. Como a FAERJ pode atuar junto ao parlamento para levar essa agenda à frente? Bem, o que nós estamos fazendo, Geisa, eu creio que seja um caminho que seja percorrido daqui para diante. Nós temos uma parceria muito forte com a nossa Federação das Indústrias e, em comum acordo, resolvemos contratar a Fundação Getúlio Vargas para fazer um estudo da cadeia produtiva do agronegócio fluminense, né? Dessa maneira, atendendo os interesses tanto da indústria quanto da agropecuária, né? Uma vez que são cadeias produtivas muito entrelaçadas, né? Para ter uma ideia do que eu estou falando, a agropecuária significa 20% do valor bruto da produção. 80% do valor da produção é apropriado e desenvolvido por outros setores da economia, como serviço, comércio, óleo e gás, insumos, né? Tanto antes como depois da porteira. Enfim, é uma cadeia muito extensa que envolve toda a economia do Estado, né? Então, foi muito importante esse trabalho, porque, claro que a possibilidade de errar é sempre considerável em qualquer política pública ou qualquer projeto, né? Mas reduz extremamente essa possibilidade de erro, porque com volume de informações, de dados, de levantamentos que nós temos hoje disponível, que essa semana já vai para o nosso site, além do que individualmente a Federação da Agricultura e o Senar contrataram com o CETEA, né, que é o Centro de Estudos Econômicos e Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, que já está no nosso site disponível, né, nós temos como ter uma grande lente de aumento em toda a cadeia produtiva, o que facilita a discussão dessas políticas públicas. E continuar permanentemente, que é o que nós pretendemos fazer, dividindo com o Parlamento Fluminense, né, esses assuntos, essas demandas, essas necessidades, muitas vezes, de ajustes legislativos que possam permitir condições de igualdade de produção, né, e dentro das nossas condições, né, de pressão e temperatura, tornar o máximo que for possível eficiente o nosso setor. E qual a importância para a FAERJ de integrar, desde o início da sua fundação, há 19 anos, o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio, aqui na Assembleia Legislativa? Geisa, é determinante, né? Se nós pretendemos viver numa democracia e numa forma de mercado livre,
eu não vou classificar como capitalista ou outro tipo qualquer, né? É fundamental que a sociedade conviva com o poder legislativo, que além da sua prerrogativa de fiscalizar as ações do governo e as contas públicas, é quem pode transformar em lei os sonhos que nós temos e, eventualmente, corrigir distorções que possam existir. Então, para nós foi fundamental, né, durante esse período, nós próprios pudemos amadurecer mais e nos convencer com mais convicção de que é fundamental esse relacionamento com o Poder Legislativo, levando aos nossos parlamentares os nossos problemas, as nossas agruras, para que, em conjunto, possamos chegar a esse ponto de integração entre a população, né, e os poderes que nos representam, né, que nos ajudam a melhorar a nossa sociedade. Para nós foi uma experiência decisiva. Presidente, muito obrigado por ter aberto um espaço na sua agenda para construir conosco essa agenda de futuro para o Estado do Rio de Janeiro. Geisa, muito obrigado, um abraço a todos, meus respeitos à nossa ALERJ, a nossa Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e Deus permita que nós tenhamos uma próxima legislatura tão profícua, tão eficiente, tão atenciosa como nós tivemos presentemente. Muito obrigado a você pelo seu trabalho também, que é muito importante para nós. No agronegócio, a inovação tem um papel fundamental no aumento da produtividade. De olho nisso, a Sociedade Nacional da Agricultura vem investindo no desenvolvimento de um hub de startups do agro. Quem conta pra gente na Agenda de Futuro 2023 de hoje é o presidente da SNA, Antônio Melo Alvarenga. É um prazer estar falando com você e com os assistentes do canal Fórum de Desenvolvimento da ALERJ. E observando os últimos 4 anos, né, e principalmente o impacto da pandemia no setor do agronegócio, quais são as perspectivas para os próximos anos, especificamente aqui para o Estado do Rio de Janeiro, e os desafios? A pandemia fez crescer muito essas atividades digitais, né? Então, a gente está crescendo muito a nossa penetração na área digital e, em termos de novidades da Sociedade Nacional da Agricultura, que é o projeto que a gente tem para os próximos anos, é um hub de startups do agro. Então, nós estamos implantando aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade, em frente ao aeroporto Santos Dumont, onde é a nossa sede, um hub de startups do agronegócio. Para você ter uma ideia, no Brasil tem praticamente 2.000 startups voltadas para o agronegócio. É da onde está vindo a inovação, está vindo a tecnologia mais nova. Então, onde eu estou aqui agora, o nosso prédio, vai se transformar num grande hub de agronegócio, de startups do agronegócio. Vamos trazer inovação, tecnologia, porque a agricultura precisa estar sempre atualizada. A agricultura brasileira ela é uma das mais modernas do mundo e precisa de estar sempre atualizada. E a atualização, a inovação, a tecnologia está vindo dessas startups. As startups é que estão trazendo isso para o agro. E a gente está com essa realidade já a partir de outubro, nós estaremos lançando esse hub do agro brasileiro. E pensando na agenda para os próximos 4 anos, deputados eleitos, o governo assumindo, começando, né, o trabalho a partir de 2023, quais são os temas que devem estar na agenda dos tomadores de decisão ligados à agro? Do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro, a gente tem que resgatar o agro no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já foi um grande produtor de café, um grande produtor de cana, um grande produtor de laranja, um grande produtor de leite. O Rio de Janeiro tem que resgatar
esse protagonismo. Se a gente não tem uma área muito grande, se a nossa topografia não é muito grande, mas a gente tem que voltar a produzir mais. A gente já tem uma parte de hortigranjeiros bastante desenvolvida. A gente está voltando aqui no Rio de Janeiro com a produção do café, tem várias áreas, e o que o Rio de Janeiro tem que ter é melhor, ou seja, a gente tem que produzir melhor, a gente tem que produzir cafés de muito boa qualidade, café gourmet, que tragam maior renda para o produtor. Então, você tem uma pequena área, mas você pode produzir e ter uma renda de uma área grande. Então, é café, leite, hortigranjeiros, orgânicos, a gente tem uma vocação muito grande para a produção de orgânicos, ou seja, são produtos que têm um valor agregado maior, que possam trazer aos nossos produtores uma renda melhor do que teria se ele produzisse de uma forma convencional. É nisso que a gente aposta e por isso mesmo que a gente está criando esses startups, é por isso mesmo que a gente tem a nossa faculdade e os nossos cursos todos e a nossa parceria com o Senac e a parceria com o SESC para poder ensinar aos nossos produtores a melhor tecnologia dentro do espaço que a gente tem. O senhor falou de pontos muito importantes: maior produtividade, uso da tecnologia e da informação, né? Comunicar ao máximo de pessoas possível, a conectividade necessária para o acesso a essas tecnologias no campo. Como que a SNA pode ajudar na construção dessa agenda de desenvolvimento junto aos governos? Junto aos governos, o que a gente pode fazer é reivindicar, entendeu? É reivindicar, apresentar projetos, apresentar propostas, trazer, através desse nosso hub das startups, algumas soluções, algumas alternativas, e é isso que a gente procura sempre fazer. Então, a gente tem um excelente relacionamento com a Secretaria de Agricultura, com a Pesagro, temos um ótimo relacionamento, que é um rapaz espetacular, que é o secretário da Casa Civil, Nicola, espetacular ele. Temos o secretário Nelson Rocha, do Planejamento. Nesse caso, nós estamos colaborando com ele para a implantação de uma plataforma de negociação de carbono, porque isso é uma coisa que o Rio de Janeiro também tem que ter. O Rio de Janeiro tem que ter o mercado financeiro todo foi para São Paulo, praticamente, mas a gente tem que ter uma plataforma de carbono aqui, tem que sair na frente. Ele já fez uma parceria com a Nasdaq para trazer essa plataforma. Nós estamos tentando colaborar com ele na construção dessa plataforma de negociação de carbono, que não é uma coisa fácil, mas o futuro está por aí. Economia verde, né? Economia verde. Vamos negociar o carbono no Rio de Janeiro. Fórum de Desenvolvimento, do qual a SNA faz parte há muitos anos, desde o início aí do lançamento do nosso trabalho. Qual a importância da participação da SNA no Fórum de Desenvolvimento aqui da Assembleia Legislativa? O Fórum de Desenvolvimento como diz, é um fórum, né? É um fórum democrático, porque todas as pessoas, várias entidades, não me lembro quantas entidades fazem parte, mas todas as vezes que eu participei pessoalmente das reuniões do fórum, eu vi muita vibração, eu vi muita energia positiva, eu vi muita discussão válida e muitas atividades consequentes às discussões que foram feitas. Então, assim, nós temos que dar todo o apoio à continuidade do fórum, às atividades do fórum, e muito brilhantemente conduzido por você. Você é uma guerreira nessa atividade que você desenvolve aí no fórum, na Alerj, né?